Olá, hoje o ND fala de um assunto bastante polêmico em torno das eleições. O ex-presidente Lula pode ou não pode ser o candidato do PT à presidência da República? E sobre esse assunto a gente conversa com o advogado Ronaldo Ferreira Silva. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite. E também com o advogado especialista em direito eleitoral, Marco Antônio da Silva. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É uma situação meio complicada que a gente está vivendo, né? Vamos começar explicando para os nossos telespectadores exatamente o que é a lei da ficha limpa. Bem, a lei da ficha limpa, ela vem numa esteira de fatos ocorridos num Brasil recente, que não nos é tão distante. Nós temos em 2006, nós fomos impactados, meados dentro de 2004, 2006, na questão do mensalão. Nesse sentido, o movimento no Brasil, muito grande, tá, que por iniciativa popular, apresentou uma proposta de lei que mudou de ser essa configuração contra a corrupção eleitoral, um movimento contra a corrupção eleitoral. Foram colhidas 1.300.000 assinaturas, tá, e que entregues à época, o presidente da Câmara dos Deputados era Michel Temer, foi entregue ao presidente Michel Temer, que encaminhou para a votação posteriormente, para as apreciações dentro do processo legislativo, onde nós tivemos o advento da chamada Lei da Ficha Limpa, que entra em vigência em 2010, sancionada pelo presidente Lula, à época, em 4 de junho de 2010. Parece piada hoje, né? Se torna, sem dúvida nenhuma, um fato muito curioso que ocorre para nós observarmos, né? E que hoje o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele vai ser pautado, o seu destino político, justamente pela Lei da Ficha Limpa. Agora, Marco, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância, né? Isso quer dizer que, pela lei, ele pode ou não pode entrar na corrida eleitoral? Pois é, nós temos uma grande dificuldade, nós juristas, né, para compreender também esse fenômeno Lula. Por quê? Porque o presidente Lula, ele disputa um cargo que não é só de chefe de governo, como um prefeito ou um governador, mas é um chefe de Estado. E para isso, a Constituição, a partir do artigo 77 da nossa Constituição, traz regras próprias para a candidatura a presidente da República. Regras que estão estão acima da legislação comum que nós estamos acostumados, dentre elas a própria Lei da Ficha Limpa. E também, né, os seus advogados invocam normas internacionais que deveriam ser observadas, né? Do ponto de vista da elegibilidade, e aí para o telespectador entender, são algumas restrições que a Constituição apresenta para que filtre, né, para que determinadas pessoas não possam participar do processo eleitoral. E a própria Constituição determina lá no artigo 14, no parágrafo 9º, que a lei poderá ampliar esses casos de restrição. Que nós não podemos perder de vista que os direitos políticos estão num rol de direitos fundamentais de extrema valia para uma democracia. E nós vivemos uma democracia. Nós não podemos tutelar demasiadamente a escolha popular. As opções têm que se apresentar ao povo da forma mais ampla possível, para que a eleição seja legítima. E é isso que o PT defende, é isso que o próprio presidente Lula defende, que ele poderia legitimamente, como tantos outros prefeitos, governadores e ex-candidatos a presidente, concorrer sob júdice, ou seja, discutindo a regularidade ou não do seu registro. Ou seja, ele concorreria, mas talvez ele não assumiria se ganhasse a eleição. Pois é, ele concorreria e talvez os votos atribuídos a ele não valessem, né? Agora, então, na prática, na teoria, o que fica definido? Nada? Eu gostaria de aproveitar aqui a fala do Dr. Marco no seguinte sentido. Ele tem uma análise muito especial com relação a essa questão do presidente Lula, quando ele invoca o artigo 77 da Constituição Federal. E aproveitando também, quando o doutor fala do artigo 14 da Constituição Federal, da extensão, tá, das aplicações das elegibilidades. E nesse aspecto nós tivemos o quê? Em 1990, o advento da Lei Complementar 6490, que está em vigência até hoje, que foi a Lei Complementar da Ficha Limpa, que é a 135 de 2010, que recorreu-se a 6490, que é o que nós temos hoje em vigência. Com isso, no meu ponto de vista, em que pese o entendimento do doutor, que é um entendimento do ponto de vista que eu vejo aí da primazia do poder, do voto, vamos dizer, do apelo popular, que daria essa garantia do artigo 77 ao presidente Lula. Do meu ponto de vista, eu vejo que a dificuldade do presidente Lula está justamente na própria lei de elegibilidades, onde que é a condenação dele no colegiado. A grande discussão que nós temos
é o fato de se transitou em julgado ou não, se nós teríamos ainda algum grau recursal que desse as garantias ao presidente Lula. Essa é a grande questão a ser enfrentada, né? Porque se nós resgatarmos historicamente os últimos momentos históricos das posições do Supremo Tribunal Federal, se da prisão em segunda instância ou não, se encerra-se o processo ali ou não. E o presidente Lula, ele está em que rol envolvido aí? Numa decisão já de colegiado que é o TRF4, o que o insere como impedido na sua candidatura em função disso. Então essa é a grande dificuldade, é que se transitou em julgado ou não, né, doutor Marco? É isso mesmo, é importante, viu, Roberta, fazer uma pequena ponderação nesse argumento do doutor Ronaldo, que é o seguinte, em que pese o ex-presidente Lula esteja cumprindo a sua punição, né, pena antecipadamente, os seus direitos políticos não estão suspensos. Sim. A Constituição determina que os direitos políticos de um determinado cidadão só se suspende com o trânsito em julgado da sentença condenatória penal. Mas só para entender um pouquinho, se ele está cumprindo pena, é porque ele foi enquadrado em algum crime, ou não? Veja, existem diversas... Eu não sou advogado criminal, mas existem diversas formas de uma pessoa ser encarcerada. Uma pessoa presa em flagrante, por exemplo, está encarcerada e nem por isso é culpado. Uma pessoa com uma preventiva decretada está encarcerada e nem por isso é culpado. Aliás, o ex-presidente Lula está cumprindo uma antecipação de pena em que o Supremo Tribunal Federal determina e tem esse entendimento por 6-5. Quer dizer, de um ponto de vista bem metodológico, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal ou estão equivocados, né? São 5 de 11. Não é algo tão seguro para se afirmar, né? Mas o que eu quero dizer é que essa antecipação de pena está na área penal, criminal. O que nós estamos discutindo aqui é o reflexo eleitoral dessa antecipação de pena. E aí eu invoco o artigo 14 da Constituição, o artigo 15, perdão, da Constituição, que diz que os direitos políticos só estão suspensos com o trânsito julgado. O que me causa estranheza é permitir que, por exemplo, um traficante igual o Fernandinho Beiramar dê entrevista para o Roberto Cabrini na TV e não se permitir que o ex-presidente Lula, por exemplo, possa conceder uma entrevista ou participar do horário eleitoral, ainda que encarcerado. Quer dizer, um traficante teria mais direitos, e ele já com trânsito em julgado, do que o ex-presidente que não tem um trânsito em julgado da sua condenação. Então eu só acho que nós temos que tratar as pessoas de forma imparcial. Né? Não é porque é o presidente Lula, né? Eu tenho aí uma ponderação a respeito, né? O presidente Lula, ele está condenado por corrupção passiva, na forma do Código Penal, artigo 317, e está condenado pela lei específica de ocupação de bens e valores de lavagem de dinheiro. Então, são as duas condenações que incidem aí. Tá? Eu me alinho no seguinte sentido, de que o Supremo Tribunal Federal, ele é, em parte, muito responsável pelo que está ocorrendo nisso, se ele tivesse lá atrás definido a situação. Porque é um fato de que o presidente Lula, ele não tem uma sentença condenatória transitada em um julgado. A grande discussão está aí. Agora, vejo, por outro lado, a questão do fato da entrevista que o doutor Marco aborda, do traficante. Isso depende, do meu ponto de vista, da esfera do juiz da execução penal, do sistema carcerário, que poderá permitir ou não esse tipo de entrevista que ele possa dar. Vejo, porém, o seguinte, que se nós pegarmos o texto frio da lei de elegibilidades, é uma sentença, volto a frisar, é uma decisão judicial por órgão colegiado, que foi o TRF4. Nesse sentido, ele estaria, sem dúvida nenhuma, inelegível. De outra banda, nós temos o quê? Os direitos políticos dele ainda continuam a subsistir na medida em que você tem ainda aguardando o trânsito em julgado na esfera do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu vejo é que, a princípio, ele está inelegível, mas, porém, com o direito político ainda preservado. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o ex-presidente Lula. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre isso eu converso com o advogado Ronaldo Ferreira Silva e com o advogado especialista em direito eleitoral Marco Antônio da Silva. E você também pode acompanhar o ND pelas nossas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, TVB Band. Mande sua sugestão de pauta e perguntas também pelo Instagram, Roberta S. Lemos. Bom, voltando a falar sobre a questão do ex-presidente Lula, você acredita, Ronaldo, que
que ele é, então, inelegível? Sim, meu ponto de vista, ele é inelegível. Você concorda, Marco? Olha, eu concordo. Concordo que, a princípio, ele está inelegível, de fato, mas isso não significa que ele não possa concorrer, né? A gente tem que fazer algumas distinções. Por quê? Mas ele concorre e não assume, é isso? Ele concorre sob júdice, né? Com seu registro de candidatura sendo discutido na justiça. A grande questão é que o nosso sistema eleitoral ele é esquizofrênico. O correto seria você primeiro decidir quem pode ou não pode ser candidato antes. Mas nós optamos, né, legislativamente, por deixar as pessoas concorrerem durante o processo de propaganda, né? E, nesse mesmo período, discutir se elas poderiam ou não concorrer. Do ponto de vista metodológico, é errado, né? É equivocado, causa toda essa confusão, mas é o sistema que temos. Não é meio injusto com o eleitor isso? Olha... Vota num e depois assume outro? A questão de justiça está muito mais afeta a filosofia do que o direito, né? Porque o justo é aquilo que cada um tem para si como valor. Então fica difícil dizer se isso é justo ou é injusto. Eu acho que cada um pode fazer essa avaliação. Mas do ponto de vista do direito, que é isso que nós aplicamos, a legislação, o que eu tenho a dizer é que qualquer pessoa, seja o Lula ou não, que esteja com uma condenação em segunda instância e, portanto, inelegível, nos termos da lei da ficha limpa, como o Dr. Ronaldo bem disse, pode usar um mesmo dispositivo que está lá nesta mesma lei, que é o artigo 26C da Lei 6490, que é a lei das inelegibilidades, né? Eu digo que é a lei desse filtro, desses impedimentos, que fala basicamente o seguinte: a pessoa que está inelegível, a pessoa condenada, pode pedir ao órgão judicial superior, aquele que analisará o recurso dela, a suspensão da sua inelegibilidade, desde que peça no próprio recurso originário. Se não preclui também, senão ele perde essa oportunidade. Então, teoricamente, havendo esse pedido e o órgão superior da justiça suspendendo a inelegibilidade, a pessoa, portanto, deixa de estar inelegível. Será que o PT está usando isso como estratégia? Sem dúvida. Politicamente está usando todos os meios legais para tanto, né? O doutor Marco coloca de uma forma muito feliz até, a esquizofrenia do nosso sistema judicial na questão da legislação eleitoral. Os prazos processuais eleitorais correrão aos sábados, domingos e feriados. Vejam bem, uma celeridade absurda, isso é histórico já. Isso já vem desde o nosso Código Eleitoral passado, as resoluções dos Tribunais Superiores Eleitorais, que demonstram a necessidade de resolver isso de uma forma rápida. Então, o que é que nós temos nesse sentido? O que é que eu verifico? O Partido dos Trabalhadores está utilizando isso sim, desse arcabouço jurídico que tem para levar a candidatura, deixa-se a discussão, veja, nós estamos a quase 24 horas para o registro de candidaturas, o ex-presidente Luiz Inácio e o PT irão apresentar a candidatura dele, e essa discussão continuará em todos os meios da sociedade. Então, é um processo eleitoral que lá na frente, a no meu ponto de vista, 17 de setembro, isso chegará ao fim com a substituição. Mas há uma estratégia política eleitoral. Agora, essa eleição é uma eleição muito diferenciada das demais, até por conta desse momento político que a gente está vivendo, dessa questão toda. Caso o Lula fique realmente impedido, o PT deixa de concorrer, já que ele é cabeça de chave? Como é que fica a situação do Fernando Haddad nessa relação? Roberta, até antes de responder essa sua pergunta, eu só queria até lançar aqui uma questão para o Dr. Ronaldo e para os telespectadores. Se você tiver um problema trabalhista, um problema de contrato, imobiliário, qualquer que seja o seu problema, e o seu advogado falar que você tem 5% de chance de ter o seu problema resolvido, você deixa de tentar judicialmente resolver o seu problema por causa dos 95% que não lhe assiste o direito? Não, logicamente... Da mesma forma, o ex-presidente Lula. Se há um dispositivo na lei que garante, em havendo a plausibilidade do recurso dele ser atendido, eu não vejo que o PT está agindo de má fé. Não é de má fé, é importante salientar isso, mas estou usando todo esse instrumental que existe, Sim, né? E isso é importante, viu, doutor Ronaldo, deixar bem claro, porque nós sabemos que pela nova legislação, se o partido sabe que o candidato dele é inelegível e não tem chance nenhuma, ele teria que devolver todo o dinheiro público do fundo partidário e do fundo especial que usou na campanha. Então essa questão é muito importante e muito grave, não só sob o ponto de vista da democracia, mas sim também sob o ponto de vista econômico, porque é dinheiro público que está sendo utilizado na campanha. Mas então, nessa situação que a gente está falando, você acha que ele fica impedido, o PT,
se o presidente Lula ficar realmente impedido, o PT não participa das eleições? Olha, rapidamente, claro, por favor. Do ponto de vista da legislação, ele poderia ser substituído até 20 dias antes do pleito, antes do dia da eleição. Isso acontece com um deputado, com um prefeito, com um governador. Ocorre que o ex-presidente Lula disputa, como eu já disse, um cargo que é de chefia de Estado. E para isso a Constituição traz normas próprias lá no artigo 77 em diante. E segundo a Constituição, para este cargo não cabe substituição. Inclusive, se a pessoa morrer, desistir ou estiver um impedimento legal, já havendo no primeiro turno, convocar-se-ia o terceiro colocado. Não poderia, por exemplo, o Lula ter ido para o segundo turno, o Lula morreu, o Lula ficou impedido, ou ele mesmo desistiu, colocar um substituto. Esse substituto não recebeu votos, é uma eleição majoritária. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a possível candidatura do ex-presidente Lula. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a possível candidatura do ex-presidente Lula. E sobre isso a gente conversa com o advogado Ronaldo Ferreira Silva e com o advogado especialista em direito eleitoral Marco Antônio da Silva. Marco, você acha que toda essa situação que a gente está vivendo é uma estratégia do PT? O PT sabe de tudo que vai acontecer, já tem tudo desenhado e está aproveitando esse momento ainda? Como é que você vê isso? Olha, do ponto de vista jurídico, há essa possibilidade do Lula ser candidato, né? Vamos dizer assim, a invocação desse artigo 26 lá da lei que eu me referi. Do ponto de vista político, isso é uma discussão muito maior, porque não é a questão eleição do Lula, é a questão de um partido político que busca o poder no Brasil todo. Ou seja, a figura carismática do ex-presidente Lula beneficia o candidato a deputado estadual, o candidato a deputado federal, o candidato a governador, ao Senado. Ou seja, especialmente no Nordeste, no Norte, onde essa figura é muito impactante, todo mundo quer ter a foto do Lula do lado, né? Então, para esse ponto de vista que eu estou invocando, pouco importa se ele será ou não candidato. O que importa é que nós temos que usar a imagem do Lula o mais tempo possível para que o PT tenha potencialidade nas massas, né? E até quando é esse o máximo tempo possível? 20 dias antes da eleição. Eleição 7 de outubro, então o marco decisório disso, o limite 17 de setembro. E eu acredito, no meu ponto de vista, que o PT está utilizando-se disso sabiamente e legitimamente, é importante falar isso. Tá? A lei assim permite de apresentar a candidatura amanhã e será apresentada do presidente Lula. E quando chegar lá em setembro, 17 de setembro, nós teremos a substituição. Isso é líquido e certo. Eu não vejo que ele correrá riscos, o Partido dos Trabalhadores, né, de aí sim ficar fora do processo. E nesse aspecto, você tem que levar em consideração que o ex-presidente Lula ele tem mais de 30%, qualquer pesquisa aponta isso. Então o Partido dos Trabalhadores quer o quê? Capitalizar todo esse potencial político que ele tem numa possível transferência de votos. Disse historicamente que o presidente Lula transferiria 50% do capital político dele. Dentro dessa estratégia, você teria uma possibilidade de um segundo turno com o candidato Haddad, né? É uma possibilidade. Então a estratégia, eu entendo que é essa, e quando chegar no limite lá 17 de setembro, nós teremos a substituição. Não existe possibilidade... Eu acho. Não existe possibilidade das pessoas enxergarem a foto do Lula na urna, votarem pensando que estão votando no Lula e entrar outro candidato do PT? Não, essa possibilidade não existe porque esse prazo de 20 dias antes da eleição foi inserido na legislação justamente para impedir esse tipo de situação, que ocorria muito, especialmente em cidades do interior, que não tinha como se dar divulgação da substituição do candidato e a pessoa votava em um determinado candidato achando que estava votando em outro, ocasionando inclusive anulação de eleição. Agora, o que nós podemos também vislumbrar é uma estratégia do PT de legitimidade. Quer dizer, eu não vou substituir o Lula. Eu vou deixar que as pessoas votem no Lula, vou deixar que esses votos não sejam computados, não sejam válidos, para ter o discurso de que as eleições não foram legítimas e o povo não quer o presidente eleito, que seria o presidente que teria o maior número de votos válidos, portanto excluídos os votos do ex-presidente Lula. E para isso, num discurso até um tanto quanto vitimista, num âmbito internacional, dizer que as eleições do Brasil não valeram, né? Como é que você vê isso? Eu vejo que eu não acredito particularmente nessa estratégia, né? Eu acho que, eu continuo na minha visão, que o Partido dos Trabalhadores está levando essa discussão do presidente Lula até o limite que der, até o limite, mas não vai se deixar ter oportunidade de polarizar o processo eleitoral.
Porque entendo sim, meu ponto de vista, que o Partido dos Trabalhadores terá um candidato no segundo turno. Na medida em que toda a movimentação política do Lula foi de neutralizar o PSB, tirando-o de uma possível coligação com o Ciro Gomes, e ao mesmo tempo, tirando a candidatura do PCdoB, neutralizando, criou o campo da esquerda, que está chamada esquerda, né? Onde você teria uma definição de um nome. E deixando o outro lado para uma decisão entre Jair Bolsonaro, Álvaro Dias e o ex-governador Geraldo Alckmin. Então eu vejo que é uma estratégia política do PT e que no momento adequado, no limite, ele fará a substituição. Seria muito risco, até o que o doutor Marco aqui aponta, é interessante do ponto de vista, mas é muito arriscado. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores não fará isso. Minha concepção. Agora, ele foi proibido pela Justiça de participar dos debates. Você acha que obviamente seria importante a presença dele para marcar a figura, né, do ex-presidente Lula? Como é que você vê essa questão? Não, eu não vejo que ele foi proibido. A questão é que ele está encarcerado. E quem participa de debates é o presidente, é o candidato e não o vice. Essa é a questão. Então ele não pode ser liberado porque ele está encarcerado. Então se tentou, inclusive, que um habeas corpus, no sentido que ele participasse de um debate, e foi impedido. A verdade é essa, o que ocorre é que o vice não pode participar do debate. Quem participa é o titular, que seria o presidente Lula, que está encarcerado. Como é que você acha que vai ser o desfecho dessa história, Marco? Olha, eu realmente acredito, né? Trouxe aqui um panorama de possibilidades, mas que o candidato Lula, né, não vai prosperar, e até acho que o PT não estará no segundo turno. Eu acho que o PT não estará no segundo turno. Isso vai depender muito da entrada do horário eleitoral e saber se a candidatura do Jair Bolsonaro vai ser potencializada ou não. Porque eu ainda acredito que no tempo que vivemos, o menos conhecido é o que está levando vantagem, né? Então, nós temos que ver. E acredito também que o ex-governador Geraldo Alckmin, ele não vai ter força, né, política para se manter na estratégia eleitoral que ele está tentando. Porque se unir com o Centrão, eu acho que foi a pior escolha que ele poderia ter feito na vida dele. Ok, Marco, muito obrigada pela sua participação. Ronaldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.